Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre as estruturas de decisão. As estruturas de decisão são estruturas dentro do nosso código que vão permitir que a gente tome decisões durante a execução do nosso programa, do nosso algoritmo. Até o presente momento, o nosso algoritmo ele não é capaz de tomar decisões baseadas em determinadas condições. Então é muito comum dentro da programação existir a necessidade da gente prever possibilidades de execução dentro do nosso código e a gente escrever blocos de comandos que vão ser executados quando uma determinada condição ocorre, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o caso de um sistema educacional que precisa, ao final de um semestre ali, de um ano letivo, falar se o aluno foi aprovado ou não numa determinada disciplina. E aí você tem algumas regras, né? Então, por exemplo, se o aluno teve uma nota final maior ou igual a 60% e a quantidade de faltas dele é menor do que a quantidade máxima de faltas permitidas, ele então passou de ano. Agora, caso contrário, se isso não acontecer e a nota dele for maior do que, por exemplo, 5 e menor do que 6, e ele tem a quantidade de presença suficiente, ele tem direito de fazer uma avaliação final. Então, você aplicaria uma avaliação final para esse candidato, para esse aluno, para ver se ele conseguiria recuperar a nota. E, caso contrário, se ele tiver uma nota abaixo de 5 ou uma quantidade de faltas acima da quantidade permitida, esse aluno está reprovado automaticamente. Então, note que durante a execução de um tipo de programa que tivesse que fazer esses cálculos, ele teria que analisar essas circunstâncias, né? A questão da nota final, a questão da quantidade de faltas, para tomar decisões, né? Para executar determinadas ações dentro do programa, tá bom? Então, até o momento, o nosso algoritmo ainda não é capaz de tomar essas decisões, porque a gente ainda não viu a estrutura de decisão, como a estrutura de decisão no C funciona, tá bom? Então, nesse vídeo e nos próximos, a gente vai justamente tratar do assunto de estruturas de decisão, tudo bem? Bom, por que a gente fala estrutura de decisão, né? Porque quando a gente faz um printf, quando a gente faz um scanf, eles são comandos e eles são escritos numa única linha, certo? Você tem uma única linha ali para poder fazer a escrita do comando. Então o comando termina, ele inicia e termina na mesma linha, tá? Diferentemente de uma estrutura, por exemplo, as funções são exemplos de estruturas. Então a gente viu lá, por exemplo, o exemplo de uma função qualquer aqui, ela é uma estrutura porque ela tem aqui um abre e fecha parênteses. Então essa estrutura aqui não é uma linha só, ela é uma definição de mais de uma linha. Você tem aqui o início, a definição da função, o código da função ela vai estar entre essas chaves e essas chaves. Então note que você tem um conjunto de sintaxes ali que tem como objetivo delimitar um determinado bloco de código, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com as estruturas de decisão, tá bom? Quando a gente tem a necessidade em um determinado ponto do nosso código inserir uma estrutura de decisão, a gente vai ter que escrever uma estrutura que é composta de mais de uma linha para permitir a gente delimitar as características dessa estrutura, tá bom? Toda estrutura de decisão, como eu citei no exemplo, ela vai se basear em uma condição. Então você vai ter uma condição que vai ser composta por operadores lógicos ou operadores de comparação. Então lembrando, operadores de comparação maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente, ok? Menor, maior. Então esses são os nossos operadores de comparação. Então uma expressão lógica, né? Ela vai ter operadores de comparação e também operadores lógicos. A gente viu lá os operadores lógicos, o e, o ou e a negação. A negação a gente não fez tantos exemplos com a negação, mas a gente vai, a partir desses vídeos, a gente vai começar a trabalhar com a questão do operador de negação, tá bom? Então, uma estrutura de decisão, ela sempre vai ter uma condição que ela vai avaliar. E se essa condição der verdadeiro, a gente executa um determinado bloco de comandos. E se essa decisão der falso,
se a pergunta da decisão, da estrutura de decisão, resultar em falso, a gente executa outro bloco de comandos, tá bom? Então a gente fala que as estruturas de decisão, elas possuem a saída verdadeira e a saída falsa. O que é a saída verdadeira? É o conjunto de comandos, é o bloco de comandos que vai ser executado quando o resultado for verdadeiro. E a saída falsa é o conjunto de blocos, o conjunto de comandos que será executado quando o resultado for falso. Então aqui eu estou com um quadro branco aqui para a gente fazer alguns desenhos para poder entender, né? Então, o que acontece numa estrutura de decisão? Numa estrutura de decisão, você vai ter uma condição que você vai avaliar. Essa condição, ela sempre tem que ser montada de uma forma que ela produza resultados verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a característica de uma estrutura, a característica de uma condição, de uma expressão condicional, é ela produzir o resultado verdadeiro ou resultado falso, tá bom? Então, quando o seu código estiver executando, imagina que o código está executando aqui, ele começa de cima para baixo, certo? Ele está vindo executando, então a gente tem esse fluxo de execução. Então, quando ele chegar numa determinada condição, o código vai avaliar essa condição, e aí se o resultado dessa condição for verdadeira, se o resultado for verdadeiro, a gente quer executar um bloco de comandos específicos, tá? Então aqui eu tenho o bloco verdadeiro, certo? E aí se essa condição for verdade, eu executo esse bloco e depois continuo a execução do meu programa, tá? Então o que aconteceria seria assim, o nosso programa vem executando, 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 chegou aqui, ele testou essa condição. Se essa condição é verdadeira, a gente tem o desvio do fluxo para a execução de um determinado bloco de comandos. E aí depois que esse bloco terminar, aí então o fluxo de execução ele volta e continua depois dessa estrutura, tá bom? Então a gente teria esse cenário aqui. Então aconteceria isso aqui, o nosso código vem executando, 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 executando. Chegou aqui, essa condição é verdadeira, o bloco de comandos que eu escrevi para ser executado quando for verdadeiro, ele executa. Quando ele terminar, ele volta e continua na execução do fluxo principal. Se por um acaso ele vem executando, chegou aqui, avaliou essa condição e essa condição deu um resultado falso, se eu não tiver a definição de um bloco falso, do que é para fazer quando for falso, o nosso código simplesmente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai desviar, ele vai saltar aquela estrutura, já que o resultado foi falso, e a gente não tem um bloco falso, e aí, então, a nossa estrutura continua a execução, tá bom? Então é comum a gente ter uma estrutura de decisão desse jeito, que você só tem a saída verdadeira, tá bom? Em termos de fluxograma, seria basicamente isso aqui, tá bom? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma variável A, certo? Vamos imaginar que essa variável A, neste momento, ela está valendo 70, o resultado dela é 70, e a minha variável B, neste caso aqui, por exemplo, ela é 20. Então o nosso código vem executando, certo? Chegou aqui, ele vai testar essa condição. Se o valor de A for maior do que B, se neste caso 70 for maior do que 20, e para estes valores 70 é maior do que 20, o resultado disso aqui vai dar verdadeiro. Se der verdadeiro, então eu venho e executo todo o bloco de comando que está aqui dentro, certo? Mas se então aí o fluxo de execução seria isso aqui, ó. Ele vem, chega aqui, ele faz um teste condicional. Se esse teste der verdadeiro, ele vem aqui, executa todo o bloco que está aqui e depois continua a execução depois da estrutura, tá bom? Mas a gente pode ter o seguinte cenário. Eu posso ter um cenário onde esse resultado aqui seja o quê? Seja falso, né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma situação agora que é o inverso. O meu A vale 10. Então o nosso código vem executando, chega aqui, ele vai fazer esse teste. 10 é maior que 20? Não, isso dá falso. Então eu só executo esse bloco se for verdadeiro. Mas como o resultado deu falso, e eu não tenho um bloco específico que diz o que é para fazer quando é falso, o nosso fluxo de execução simplesmente desvia aqui, ele não executa nada e continua a execução do que está aqui depois, tá bom? Então nesse vídeo eu vou demonstrar apenas a execução
da situação do bloco verdadeiro. E no próximo vídeo, a gente faz a execução de um cenário onde a gente tem uma situação do bloco verdadeiro e do bloco falso, ok? Então vamos lá. Então como que a gente escreveria essa estrutura, tá? O esqueleto dessa estrutura é exatamente dessa forma. Se, então a palavra if, se, o raciocínio do dia a dia, né? Se alguma coisa for verdadeira, executa o que está depois das chaves, dessas chaves aqui. Então aqui é o nosso bloco verdadeiro. Então aqui eu vou executar todo o comando, todos os comandos que eu quero que sejam realizados quando essa alguma coisa produzir um resultado verdadeiro. Obviamente isso aqui vai ser uma condição, né? Então eu vou colocar aqui algumas variáveis só para a gente entender. Então eu vou colocar aqui int valor igual a 9. A gente poderia ler isso do teclado, obviamente, tá? Eu estou colocando variáveis aqui para ser mais rápido, atribuindo o valor direto às variáveis, e int valor é igual a 10. E aí vamos supor que para este código aqui, eu quero descobrir, vamos até dar um exemplo que faça mais sentido, né? Eu quero descobrir, por exemplo, se o valor que está gravado na variável valor aqui, ó, se ela é um número positivo. Eu quero fazer alguma coisa assim. Se o número for positivo, eu faço uma ação, tá bom? Então, como é que eu faria isso? Bom, qual que é a expressão lógica que a gente tem que escrever aqui dentro que vai conseguir permitir o computador descobrir se esse valor é positivo ou não? No nosso caso, é o valor maior do que zero. Então, se o conteúdo que estiver gravado na variável valor for maior do que zero, significa para mim que esse número é positivo. E aí, quando o número for positivo, eu quero que seja executado na tela. Vou colocar um comando só aqui, tá? Mas poderia ser vários comandos. Eu quero imprimir algo assim. O valor tal, o valor que foi digitado, é positivo, ok? Então, a gente executaria este código desta forma, tá bom? Então, vamos executar aqui para a gente ver qual que é o resultado que a gente vai ter. Se eu executar aqui, a gente vai ter o seguinte resultado. Faltou só colocar a variável aqui, né? Então, é a variável valor, certo? E agora vamos executar. Então, a gente tem aqui, ó, o valor 9 é positivo. Ou saiu um pouco estranho aqui, porque faltou a gente definir o set locale aqui, né? Ok. Então, vamos executar novamente. Então, a gente tem aqui, ó, o valor 9 é positivo, certo? Mas se por um acaso o meu valor 9 for menos, a minha variável valor for um número negativo, olha só o que vai acontecer. Não aconteceu nada, não executou nada. Por que não executou nada? Porque essa condição foi testada e essa condição produziu um valor falso. Isso aqui deu falso, tá bom? E aí então o computador não executou este bloco, porque esse bloco, tudo que está entre essas chaves e essas chaves aqui, ela só vai ser executada quando essa condição for verdadeira. Então, bloco verdadeiro que será executado quando a condição entre os parênteses for verdadeira, ok? Então, quando a gente tiver esse resultado verdadeiro, aí sim o nosso código vai ser executado. Tanto é que se a gente colocar um print antes aqui e depois, ó, vou colocar um printf aqui, ó, printf comando executado antes do if. E eu vou colocar aqui comando executado depois do if. Só para a gente ver o comportamento aqui da execução ou não. Então, se eu mandar executar aqui, o que a gente vai ter? Faltou aqui o ponto e vírgula. Então, olha só, comando executado antes do if, comando executado depois do if. Faltou só uma quebra de linha aqui. Então, a gente tem aqui o resultado, comando executado antes do if, comando executado depois do if. Mas note que a mensagem, o valor D é positivo, não saiu. Por quê? Porque isso não é verdade. O valor não é maior do que zero, tá bom? Então, agora, se eu colocar aqui um valor positivo, aí sim a gente vai ter este resultado aqui. Vai ser impresso o comando antes do if, o valor 19 é positivo e depois vem o comando executado depois do if, tá bom? Então note que o trecho de comando que está dentro da nossa estrutura na saída verdadeira da nossa estrutura, ele só vai ser executado quando isso aqui for
verdadeiro. E aí o que eu posso colocar aqui dentro? Eu posso escrever qualquer expressão lógica que produza um resultado verdadeiro ou falso. Para ser uma expressão lógica, ele tem que produzir um resultado verdadeiro ou falso. Produzindo um resultado verdadeiro ou falso, aí então a estrutura if decide o que é para executar e o que não é, tá bom? No próximo vídeo, eu mostro uma outra possibilidade, que é a gente executando, construindo uma estrutura que é possível executar algo quando a condição é verdadeira ou executar algo quando a condição é falsa, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraço, até mais.